Ao parar na entrada de um supermercado, uma criança vê um espelho esférico a 6 metros de si, preso em uma parede. Olhando para esse espelho, vê sua própria imagem direita e menor do que ela própria. Considerando que a altura da criança seja 11 vezes a altura da imagem que ela vê de si mesma, é correto afirmar que o espelho visto pela criança é côncavo ou convexo e qual que é a distância focal desse espelho esférico. Vamos ver como nós podemos resolver essa questão da UEA Macro Conhecimentos Gerais de 2017. Vamos lá. Aqui nós temos a situação fornecida na questão, UEA Conhecimentos Gerais de 2017. Nós temos uma criança, está aqui a criança. Essa criança vai fazer o papel de objeto nesse exercício. E bem aqui na frente da criança, fixo numa parede, nós temos o espelho esférico. Precisamos determinar se é um espelho esférico côncavo ou convexo. E a imagem da criança, conjugada por esse espelho, ela tem as seguintes características, segundo o exercício. Ela é menor do que a criança, né? Dá para ver aqui na imagem, e ela é direita, tudo bem? Então essas são as características dessa imagem bem aqui. Ok, professor. O que mais nós temos de informação? Nós sabemos que a distância que a criança se encontra do vértice do espelho, ou a distância do objeto até o vértice do espelho, é de 6 metros, e um dos objetivos da questão é determinar esse f minúsculo. Esse f minúsculo é conhecido como distância focal do espelho esférico, beleza? E nós precisamos também definir se é um espelho côncavo ou convexo, né? Então vamos começar analisando, pessoal, as características da imagem. Então a questão diz para a gente que a imagem é direita e é menor que o objeto. Beleza. Toda vez que tu tiver um espelho e ele for um espelho esférico, como é o que nós temos aqui nesse caso, se a imagem ela é direita e menor, logo o espelho esférico só pode ser de qual tipo? Só pode ser um espelho esférico convexo, tá bom, pessoal? Então nós temos aqui um espelho esférico convexo. Então a gente já exclui algumas alternativas dessa questão. Esse espelho esférico ele não é côncavo, ele é convexo. Uma outra observação que eu faço para vocês é o seguinte, eu vou até colocar aqui entre parênteses embaixo da palavra direita. Toda vez que a imagem de um espelho, seja esse espelho plano ou esférico, se essa imagem for direita, ela também será o que, pessoal? Ela será de natureza virtual. Então não esquece, tá? Se tu tiver um espelho convexo, a imagem conjugada por ele sempre será direita, menor e virtual. Esse é o único caso de formação de imagem para espelhos convexos, beleza? Para os côncavos existem 5 casos, né? Mas para o convexo nós temos apenas esse, em que a imagem tem essas 3 características principais: direita, virtual e menor que o objeto. Bom, uma outra informação é que quando tu tem espelho convexo, a distância focal sempre é um valor que? Sempre é um valor negativo, um valor menor que zero. E quando o espelho é côncavo, a distância focal é um valor positivo, é um valor acima de zero. Ah, beleza, professor. Então tu já sabe que, como o nosso espelho é convexo, então a nossa distância focal, que é um dos nossos objetivos, esse valor bem aqui, deve ser um valor negativo, né? A nossa resposta. Beleza, professor. Então vamos continuar, pessoal. Peguei aquele desenho lá de cima, trouxe aqui para baixo e coloquei algumas informações matemáticas nele, né? Bom, a primeira informação que eu coloquei foi esse O, bem aqui, ó. Esse O, ele representa, pessoal, dentro do estudo dos espelhos, o tamanho do objeto. E esse I minúsculo bem aqui representa o tamanho da imagem. Então, eu estou dizendo que o tamanho do objeto é O e o tamanho da imagem é I. E esses 6 metros, que é a distância da criança até o vértice do espelho esférico, representa a distância do objeto até o vértice do espelho. Tá legal? Que a gente representa pela letra P minúsculo. Ah, tá bom. Coloquei aqui do lado também para vocês anotarem aí, tá? O é o tamanho do objeto e I é o tamanho da imagem. Uma observação que eu faço, que a questão nos forneceu, foi o seguinte: a criança para na frente do espelho e ela percebe que a sua imagem é 11 vezes menor que o seu tamanho, ou o tamanho da criança é 11 vezes o tamanho da imagem, tá legal? Ou seja, a imagem, o tamanho da imagem é menor, né? Aqui o tamanho do objeto
é 11 vezes o tamanho da imagem. Essa informação está na questão. Isso eu estou chamando de equação número 1, tá bom? Então, tamanho do objeto, 11 vezes o tamanho da imagem, equação de número 1. Ok, professor. Vamos avançando. Um ponto que a gente precisa lembrar aqui bastante é o seguinte, ó. Como nós temos aqui um aumento uma diminuição no tamanho da imagem da criança, e se tivéssemos também um aumento, entraria a ideia, nós temos que puxar aqui pela nossa memória, nosso conhecimento da teoria do assunto de espelhos esféricos, o seguinte ponto, chamado de aumento linear transversal, representado pela letra A maiúsculo. Tá legal? Professor, o que é o aumento linear transversal? O aumento linear transversal representa um aumento ou diminuição no tamanho da imagem. Isso ocorre para os espelhos esféricos. Os espelhos planos, você deve lembrar que o tamanho da imagem permanece o mesmo, né? Mas para espelhos esféricos pode acontecer um aumento ou diminuição. Então toma cuidado com a palavra aumento. O aumento linear não representa só aumento, ele também representa uma diminuição na imagem. E existem três maneiras matemáticas de tu escrever o aumento linear transversal, que são essas três equações que eu estou colocando bem aqui. Estou chamando isso de equação número 2, equação 3 e equação de número 4, tá bom? Nossa equação número 1 está logo acima. A primeira equação, que é essa primeira caixinha bem aqui, diz que o aumento linear transversal é a razão do tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, tá bem? Percebe que bem aqui tu tem um comprimento e aqui embaixo também tem comprimento. Então tu já sabe que o aumento linear transversal é uma grandeza adimensional, não tem dimensão, é só um número. A equação de número 3 diz que o aumento linear transversal pode ser escrito como sendo menos a distância da imagem até o vértice do espelho, que é representado pelo P', sobre a distância do objeto até o vértice do espelho. É uma outra forma de tu escrever o aumento linear transversal. E uma terceira maneira, que é dado por essa equação de número 4, é tu fazer distância focal sobre distância focal menos a distância do objeto até o vértice do espelho. Então quer dizer, professor, que eu tenho três maneiras matemáticas de representar o aumento linear transversal. Exatamente, tem essas três formas. E o que a gente vai utilizar para resolver esse problema? Nota que pela equação de número 1, nós já temos uma relação entre tamanho do objeto e tamanho da imagem. E na questão foi fornecido para a gente a distância do objeto até o vértice do espelho. E o nosso objetivo, um dos objetivos, o objetivo matemático é encontrar a distância focal. Então, cara, tu deve ser capaz de relacionar essa grandeza física F com essa grandeza física P com essas duas outras grandezas aqui, tamanho do objeto e tamanho da imagem. Bom, voltando aqui para o aumento linear transversal, tu já percebe, ó, que dá para tu relacionar essas grandezas todinhas que eu falei acima se tu utilizar a equação 2 e a equação de número 4. Por que, professor, equação 2 e 4? Porque na equação 2 tu tem o I e tem o O, e na equação 4 tu tem o que tu quer encontrar, que é a distância focal, e a distância do objeto ao vértice do espelho, que já foi fornecido na questão. Ah, beleza. Pois é, cara, tem que ter essas jogadas aí. Então tu já entendeu o que eu vou fazer, né? Eu vou igualar as equações 2 e 4. Ó. Vou igualar essa equação 2 com essa equação de número 4, porque aumento linear transversal é aumento linear transversal, né? Você deve concordar comigo isso. Bom, quando eu faço a igualdade dessas equações, eu tenho isso. I sobre O igual a F sobre F menos P. Tá legal? E vou fazer a continha para descobrir a distância focal, não esquece. Mas, pela equação de número 1, o tamanho do objeto é 11 vezes o tamanho da imagem. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou até mudar aqui a canetinha e vou fazer uma substituição. Tá vendo? Ó? No lugar do tamanho do objeto, eu vou colocar 11 vezes I. Então, isso vai ficar bem assim, gente. Vai ficar tamanho da imagem sobre tamanho do objeto. Só quem que é o tamanho do objeto? 11 vezes o tamanho da imagem, igual distância focal, que a gente precisa determinar, sobre distância focal, menos aí a distância do objeto até o vértice do espelho, ó, não esquece, 6 metros. Então, a gente vem aqui e substitui o 6. Tu já percebeu que tamanho da imagem com o tamanho da imagem simplifica. Então, isso vai ficar de que maneira, né? Isso vai ficar 1 sobre 11 igual a F sobre F menos 6. Vamos agora fazer um produto cruzado.
dessa maneira bem aqui. Então isso resultará em qualquer coisa vezes 1 é essa qualquer coisa. Então nós teremos f menos 6 igual a 11 vezes a distância focal é 11 vezes a distância focal. Então isso fica f, vou trazer a distância focal, esse 11f para o primeiro membro, vem negativo, né? Então fica menos 11f igual, vou jogar o menos 6 para o segundo membro, ele vai positivo. f menos 11f, isso vai dar menos 10 distância focal, igual a 6. Bom, então vou fazer o seguinte, vou multiplicar os dois lados dessa igualdade por menos 1, e aí vou ter o seguinte resultado. Vou ter 10f igual a menos 6. Como eu quero descobrir a distância focal, então eu passo o 10 para o outro lado, está multiplicando, né? Ele vem para o outro lado, dividindo. Portanto, ó, qual que é o nosso resultado para essa distância focal desse espelho esférico? Fica menos 6 sobre 10, que vai dar menos 0,6, e essa distância, todas elas estão em metro. Então, a distância focal do nosso espelho convexo é de 0,6 metros. Deixa eu colocar aqui um destaque na nossa resposta. Pronto. É isso aqui, pessoal. Então, a distância focal do espelho, menos 0,6 metros, e é um espelho o que mesmo? Um espelho convexo. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa resolução com outros amigos e colegas. Tamo junto, turma boa!